Esse conteúdo que a gente vai falar hoje, né, ciclismo, a gente já trabalhou alguns conceitos básicos dele no treinamento funcional, na ginástica, né, a gente falou alguns dos conceitos básicos, que não é só do ciclismo indoor, não é só da ginástica, é da educação física como um todo, é do treinamento desportivo como um todo, né? As atividades coletivas, elas são nada mais do que aplicações do treinamento desportivo em diferentes métodos, né? E o ciclismo é um desses métodos. Então, o que a gente vai trazer hoje, e vou tentar condensar para algumas especificidades de coisas que a gente não tenha trabalhado, apesar de estar na apostila, e vou dizer importante aí, ó, apesar de estar na apostila e eu cobrar na prova, tá? Mas são conceitos que a gente já viu em outras atividades. Então, leiam, vocês só vão ter 2 apostilas para a prova. Essa é de Pilates, tá? Mas a gente vai se ater mais às coisas, aos conteúdos que a gente ainda não abordou. Bom, vamos lá. Deixa ele começar. E aí, como é que tá aí? Tá de boa? Tô conseguindo ver a tela aí? Fala para mim. Sim, show. Beleza. Vamos lá. Bom, ciclismo indoor, histórico, né? Como é que essa atividade chegou nas academias, né? Como a gente conhece, no padrão que a gente conhece, e se tornaram um sucesso que temos? Bom, no final, né, da década de 70, início da década de 80, existiam muitos atletas no norte dos Estados Unidos que ficavam sem treinar, né? Atletas recreacionais, não atletas de elite, e ficavam sem treinar ciclismo por causa do inverno rigoroso, né? Como é que você vai sair para pedalar com 1,5 metro de neve na rua? E esses caras acabavam ficando descondicionados em competições amadoras, e eles acabavam não performando bem, e quem tinha grana para poder fazer um treino, né, no sul, descer, ia para o sul e treinava, ótimo, mas grande parte não tinha. E aí esses caras, né, com a necessidade de treinar, inovaram e fizeram a bike de spinning, né, a bike estacionária, que é o nome científico dessa bike, que não mudou, né, tirando agora, nos últimos anos, que as bikes passa a ter a tecnologia, as bikes com magneto, as bikes eletrônicas, enfim. Mas o princípio normal, né, que a gente tem hoje, é o mesmo, né? Uma roda de aço, né? Geralmente aquela roda ali ela vai pesar entre 22 e 26 quilos de aço, para que tenha energia cinética, e a partir daí eu tenho um sistema de frenagem de carga, né, de atrito, que faz com que a bike me dê uma resistência. Então, nada mudou, né? Desde lá, do início dos anos 80 até hoje, é a mesma. O que você vê na sua academia foi o mesmo que foi criado. A única coisa que mudou foi o design da bicicleta.
E a partir de 89, esse cara aí do slide, né, o Johnny D, ele ele cria o primeiro centro de formação de instrutores, né, e batiza a atividade. O nome spinning não a gente pensa que spinning é atividade, não. Spinning é o método de aula criado pelo Johnny D. Esse método existe até hoje, né? Você tem a certificação internacional, eu fiz essa certificação, né? Eu sou Black Card Johnny D. Há muito tempo atrás, em 1997, eu fiz essa certificação com o próprio Johnny D. E essa certificação existe até hoje. Então, spinning é o nome do método do Johnny D. A aula, né, a atividade é ciclismo indoor. E aí nas academias existem diversos nomes, né? Spinning, bike indoor, cycle indoor, ciclismo indoor, indoor cycle e por aí vai, né? Mas saibam que o nome, né, essa marca aqui é uma marca, ó, tá vendo aqui o Rzinho? É uma marca registrada igual Gillette, né? A gente fala assim, vou comprar uma Gillette. Gillette não é a lâmina de barbear, né? Gillette é a marca da lâmina de barbear. O produto é a própria lâmina de barbear. No final da década de 90, né? Em 95, 94, 95, o ciclismo indoor chega no Brasil. E com muito sucesso, né? É um investimento relativamente barato para uma academia. Uma bike custa aí entre 3... Uma bike ok, você vai pagar aí entre 3 e 7 mil, tá? E aí existem bikes de 47, 48 mil reais, né, antes da alta do dólar. Mas o normal vai aí entre 3 e 7. Vamos lá. Objetivo do ciclismo indoor. E isso é muito importante. O objetivo principal de uma aula de ciclismo é simular o ciclismo de rua. Por que que isso é tão importante? Porque muitas das dúvidas que vocês possam ter, muitas das perguntas que você possa se perguntar, você vai responder com isso. Então, digamos, Felipe, eu posso pedalar sem o banco? E aí eu te respondo, você já viu algum ciclista pedalando a sua bicicleta sem o banco? Não. Então também não. Felipe, eu posso usar halterzinho na minha aula de ciclismo? Poder, você pode tudo, né? A aula é sua, você tem um diploma e um registro profissional que te responsabilizam por qualquer coisa que você fizer. Mas o método, né, que ele foi concebido, ele preconiza que eu vou simular o ciclismo. Então, você já viu algum ciclista na rua segurando um halterzinho, dando soquinho, batendo palminho, fazendo flexão? Provavelmente não, né? Então, também não. Principal objetivo: simular o ciclismo de rua. Se você, né, ministrando a sua aula de bike indoor, se você leva isso em consideração, você já tem uma enorme vantagem perante os seus colegas, entre aspas, de profissão. Porque, infelizmente, a maioria tem o certificado YouTube, né? Faz o certificado YouTube de aulas, e aí já viu, né? Aquele bunda lelê, que ninguém consegue entender nada. Vamos lá. Tirando o objetivo principal, né? Eu vou diminuir o percentual de gordura corporal, melhorar o sistema cardiorrespiratório, aumentar o VO2, né? Ter uma ligeira hipertrofia de membros inferiores.
E essa ligeira hipertrofia é ligeira, tá? Ela é considerável. Eu tenho aí uma boa resposta, né, quanto à hipertrofia, mas dependendo principalmente do nível de condicionamento do praticante. Se eu tenho um praticante que já tem um nível de hipertrofia bem considerável, é um cara já forte, ele vai ter mais definição do que hipertrofia. Mas, se eu tenho, né, um grupo que tem pouca relação com a atividade física, né, pouco condicionamento físico, eu vou ter uma hipertrofia de membros inferiores bem considerável, tá? É boa, tá? Então, esses são os objetivos principais do ciclismo indoor. Eu não vou falar de ajuste da bike, porque o ajuste da bike, eu só vou conseguir explicar ele na prática, tá? Mas aqui vai ficar muito difícil de vocês entenderem de verdade. Eu só vou passar, tá? Mas na prática a gente faria de verdade ali, sentiria o que é o ajuste da bike. Mas vamos lá. O primeiro ajuste que eu faço é a altura do banco. Como é que eu vou fazer essa altura do banco? Muita gente, né, coloca o pé no chão e até a borda da crista ilíaca aqui no banco. Vocês estão vendo a setinha correndo aqui, ó? Do chão até a altura do banco, borda inferior da crista ilíaca, ok? Todo mundo faz assim, né? Mede do lado do banquinho e coloca lá para ver como é que tá. Só que, se vocês pegam essa própria figura aqui, vocês vão perceber que toda bike ela tem uma plataforma. E, na realidade, eu tenho que medir desta plataforma e não do chão. O meu pé tem que ficar aqui. E eu não tenho que medir na borda superior da crista ilíaca, e sim na borda inferior da crista ilíaca. Por quê? Porque é na borda inferior da crista ilíaca que eu tenho articulação. Na borda superior eu não tenho articulação nenhuma. Então eu não tenho que fazer nenhum ajuste biomecânico, né? O nome já diz, bio, vida, mecânico, mecânica, movimento, se eu não tenho nenhuma articulação aqui para me salvaguardar, né? Eu tenho a crista ilíaca, ela é apenas um acidente ósseo. A borda inferior, não. Eu aqui tenho trocânter na cabeça do fêmur, e aí sim aqui eu tenho articulação coxofemoral. Então, altura do banco, pé até borda inferior da crista ilíaca. O meu joelho, ele tem que ficar levemente flexionado. Tá vendo aqui? Então, quando você for explicar para o seu aluno, você vai falar, ó, Dona Maria, o seu ajuste tem que ser do calcâneo até a borda inferior da crista ilíaca, para quando a senhora sentar, o seu joelho fazer uma flexão entre 10 e 30 graus. Esquece isso. Dona Maria não vai entender nada. O que a gente vai fazer? Eu vou explicar. Ó, se a senhora vai colocar seu calcanhar aqui em cima, tá vendo esse buraquinho aqui no seu osso, ó? Aqui, isso, ele vai ficar na altura do banco. E o seu joelho vai ficar quase esticado. Então, eu traduzi do fisiologês para uma linguagem que qualquer ser humano consegue entender, tá? Então, qual o objetivo? O joelho, ele fica quase estendido, fica semiflexionado. De altura, distância do banco para o guidão. Essa distância a gente geralmente, né, faz com o antebraço, né, a distância do antebraço. E aí, essa explicação para eu dar para vocês, ela realmente é uma explicação longa. Então, eu não vou explicar o porquê se usa o antebraço. O que você tem que saber? Que o meu campo de visão, o meu joelho, tá vendo aqui a setinha? O meu joelho não pode passar da linha do meu pé, tá? O joelho não pode ficar aqui
nem muito à frente, e o meu joelho não pode ficar muito atrás. O joelho tem que ficar na mesma linha desse eixo do pedal, e não da ponta do pé, desse eixo do pedal aqui. Ok? Tranquilo até aí? Então, aí eu regulo a distância do banco por guidão. A altura. A altura do guidão, ela pode ser na mesma altura, um pouquinho mais alto, não pode ser muito mais alto. Aí vocês vão me perguntar, mas a dona Bernadette lá, ela gosta de pedalar com o banco baixo e o guidão alto. Ok. Só que quando eu pedalo com o guidão, quanto maior for o guidão, quanto mais alto for essa altura aqui, menos a minha coluna vai estar inclinada, né? Mais ereta a minha coluna vai ficar. E por incrível que pareça, isso para o ciclismo é ruim. Por quê? Quanto mais inclinado eu ficar, maior vai ser a minha alavanca de força. Aí é só a gente pegar, dar um Google aqui, qualquer bike de ciclismo, o banco, estão vendo a bike aí, ó? O banco é muito mais alto que o guidão. Conseguiram enxergar aí? Estão vendo? Beleza. Por que que o banco é muito... Tá vendo aqui que é muito... Não é um pouquinho mais baixo. Ele é muito mais baixo. Por quê? Porque o ciclista, nessa posição, ele aumenta a alavanca de força aqui. Tá? Então, e além da... Isso é uma bike de competição, obviamente. Além da questão aerodinâmica, né? O corpo do ciclista ele vai ficar aqui e aí vai ficar uma coisa muito mais aerodinâmica. Não é o caso, né? No ciclismo indoor, a gente não tem a aerodinâmica em questão, mas temos a alavanca de força. Então, para quem pedala de verdade, você vai se deparar com essas pessoas na sua aula. O cara que pedala de verdade, ele vai colocar o guidão mais baixo que o banco. E tá tudo bem. Tá? Na realidade, a posição do banco, do guidão, é uma posição de conforto. A senhorinha vai pedalar com ele lá no alto. E ela pode pedalar com ele lá no alto. Por quê? Porque ela não vai fazer força. Né? A senhorinha vai pedalar ali passeando. Ok. A gente quer que ela tenha os benefícios da atividade, treinando com um grupo, mas num nível de intensidade menor. Então, ela vai, tudo bem, ela ficar aqui. Agora, o teu aluno que quer performar bem, que está precisando de condicionamento e que tem condições, você não vai deixar ele pedalar com o guidão lá em cima, o banco lá embaixo, coluna ereta, porque ele não vai fazer força. E se ele fizer força, essa força ela vai voltar, né, a resultante dessa força vai para cima da coluna dele e não é o que a gente quer. A gente precisa do corpo inclinado, tá? Então, recapitulando. Deixa eu voltar aqui. Altura do banco. Calcanhar, borda inferior da crista ilíaca. Quando eu sentar, o meu joelho está levemente flexionado. Distância do banco para o guidão. O meu joelho não pode passar do eixo do pedal. Tá? Altura do guidão. Tanto faz, mais baixo na linha ou mais alto. Vai depender do condicionamento e das patologias do cliente. Se o cara tem hérnia, né, por exemplo, tem dor, porque vocês vão ter vários clientes com hérnia e que não sentem nenhuma dor. E esse cara que não sente dor, ele pode pedalar tranquilamente. Inclusive, o ciclismo vai ser a atividade mais recomendada, porque ela não tem impacto. Tá? O ciclismo ele é a atividade mais recomendada para qualquer lesão de impacto. Seja ela de joelho, de coluna, né? Não tem qualquer contraindicação, é um exercício de cadeia cinética fechada, então ele não tem impacto. Você pode prescrever ele para qualquer tipo de pessoa, desde que ela não sinta dor. Tá?
Se ela está sentindo dor, a dor não é com a gente, a dor é com a fisioterapia. Beleza? Vamos lá. Não vou passar isso aqui, pegada 1, 2 e 3, isso fica para prática, mas só para vocês saberem, isso está caindo em desuso, tá? Hoje em dia, poucos professores, vocês vão ver o cara pedindo pegada 1, pegada 2, pegada 3, tá? A gente trabalha hoje muito mais com a percepção subjetiva de esforço, com o que eu quero de terreno versus esforço versus giro naquele momento. Mas existem 3 pegadas principais, tá? Pegada 1, sentado, qualquer parte do guidão. 1, posição 1, sentado. Posição 2, eu pego no eixo perpendicular, tá? Pode ser aqui ou no barhand. E a pegada 3, eu pego no eixo longitudinal e meu corpo inclina mais. Só isso que você precisa saber. Hoje em dia, pouca gente pede isso. Isso aqui que eu falei que a gente falou isso em várias, praticamente em todos. Falamos na ginástica localizada, falamos no treinamento funcional, mas aqui no ciclismo indoor, basicamente, eu vou brincar com isso aqui, tá? A interdependência, volume, intensidade. Quanto maior for o meu volume, menor vai ser a minha intensidade e vice-versa. Quanto maior a minha intensidade, menor vai ser o meu volume. Bom, vamos lá. O que vocês acham que é o volume no ciclismo indoor? Escreve aí. O que vocês acham que é o volume no ciclismo indoor? Tempo. Beleza, tempo de quê? Tempo, ok. Tempo, ok. Exercícios com subidas. Explique isso. Exercícios com subidas. Fiquei curioso agora, Sueli. Exercícios com subidas. Disserte sobre. Heloísa, distância. Como é que eu meço a distância numa bike que não tem qualquer marcador? E aí? Carga. Será que a carga é o volume? Vocês já fizeram ginástica localizada. O que a carga é na ginástica localizada? A sobrecarga. Ela é o volume ou ela é a intensidade? Vamos pensar aí. Tem 25 só? 3 responderam até agora. O que é? Isso aí, a carga e a intensidade. O que é o volume no ciclismo indoor? Lucas colocou tempo de treino. Tempo de treino, então, numa aula intervalada, por exemplo, o tempo é menor, eu vou dar 20 minutos de aula. Numa aula contínua, eu vou dar 1h30 de aula, é isso? O tempo da aula vai variar, porque você escreveu aí tempo de treino. O treino, a gente entende que é a sessão de treinamento. A sessão de treinamento numa academia, ela não varia. Ela vai ter aí, no ciclismo, entre 35 e 45 minutos. Então, não é. Helder, velocidade. Velocidade de quê? Do giro? Essa é uma boa pergunta. O giro, ele vai definir o meu volume? Ou o giro, ele tem mais a ver com a minha intensidade? Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui na frente, para a gente seguir.
é importante, tá, gente? Gravem esse slide aqui. Ih, eu não estou dividindo a tela. Deixa eu botar para você. Esqueci de dividir a tela para vocês. Vamos lá. Todo mundo vendo a tela aí? Tranquilo? Dá um joinha aí quem está vendo a tela. Beleza. Bom, isso aqui é importante, tá? Gravem isso. Porque isso certamente cai em todas as provas da vida de vocês. E principalmente na prova principal, que é a prova do mercado. Faculdade é só uma etapa. A prova do mercado de trabalho, se você não souber isso aí, você está morto. E isso não é só de ciclismo indoor, não, tá? Isso é para qualquer atividade. Bom, vamos lá. No ciclismo, né, a gente tem algumas nomenclaturas. Manobra. O que é uma manobra? A manobra é a mesma posição, lembra que a gente falou lá? Em pé, sentado, posição 1, 2 ou 3. A mesma posição, com a mesma carga e o mesmo giro. Então, a gente já entendeu aí que carga e giro, elas estão diretamente relacionadas na nossa metodologia, no nosso treino. Beleza. Então, manobra. Mesma carga, mesma posição, mesmo giro. Estímulo é um conjunto de manobras com a mesma faixa de frequência cardíaca. Então, eu tenho no estímulo um conjunto de manobras, posição, carga e giro, com a mesma frequência cardíaca ou a mesma intensidade, a mesma sensação subjetiva de esforço. Porque na esmagadora maioria das academias, você não tem frequencímetro. E como é que você trabalha? A percepção subjetiva de esforço. Então, a percepção subjetiva de esforço, ela vai me dizer que um esforço de 0 a 10, 7. Durante esse estímulo, que vai ser de 4 minutos, 2 minutos, 5 minutos, 8 minutos, dependendo do método que eu escolher. Olha aí, já estou dando as dicas aí para vocês. Dependendo do método que eu escolher, o tempo desse estímulo vai ser fundamental para eu manter o conjunto de manobras. Falei grego, deu para entender? Manobra. Posição, carga e giro igual. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa aqui. Sumiu. Beleza, vamos lá. Volta aqui. Manobra. Posição, carga e giro igual. Estímulo. Eu posso mudar a posição, eu posso mudar a carga, eu posso mudar o giro. Mas o que eu não mudei? Frequência cardíaca ou percepção subjetiva de esforço. PSE. Tá? Então, o estímulo ele vai definir o volume do meu treino. Quando a gente fala da relação volume e intensidade, eu vou até escrever aqui para vocês, tá? Volume igual ao tempo de estímulo. Estímulo é igual ao conjunto de manobras com a mesma faixa de frequência ou percepção subjetiva de esforço. Intensidade, agora ficou fácil. O que é intensidade? Fala tu. Já temos o volume é o tempo de estímulo.
O que é intensidade? A gente viu, tá lá no slide. Eu acabei de mostrar para vocês o que é intensidade. Responde aí, povo. Silêncio, todo mundo viajando. Estão anotando isso aqui, tirando foto? Responde aí, gente. O que seria intensidade? Grau de dificuldade. Como é que eu vou... Grau de dificuldade, Sueli, é isso aqui. Percepção subjetiva de esforço. Tá? Percepção subjetiva de esforço igual ao grau de dificuldade. Quanto mais difícil, maior a minha percepção subjetiva de esforço. Resistência de quê, Helder? Resistência do coração, resistência da bicicleta, resistência da corrente, resistência elétrica. Vamos lá, eu acabei de mostrar para vocês, gente. Vocês até já responderam lá em cima. O que é a intensidade? Vamos pensar. Carga, boa. Não é só a carga. Tem mais coisa. Tem mais coisa. É a carga e o que mais? Eu acho que tem a ver até com o que o Helder está tentando dizer de resistência. Vamos lá, estou esperando vocês. Pode falar, gente. O momento para errar é aqui. Aliás, vocês não estão errando. Vocês estão trocando informação e aprendendo. É o momento de troca. O que é a minha intensidade? Igual a relação da carga versus tempo de estímulo, Caian. A gente já falou lá em cima. Aqui, ó. Volume. Tempo de estímulo. Então não tem nada a ver com a intensidade. Vou responder em carga versus giro. Tá? O que é isso? Se eu apertar demais a carga, né, eu colocar muito pesado, e isso a gente consegue explicar na prática, quem já pedalou já sabe como é que é. Se eu apertar demais a carga, eu não vou conseguir desenvolver um giro muito forte. E se eu deixar a carga leve demais, o giro vai ficar frouxo. Então a intensidade é a relação entre a carga e o giro. Tá? É esse equilíbrio para quê? Para elevar a minha frequência cardíaca, para elevar a minha percepção subjetiva de esforço. Então, resumão. Ó, isso eu nem vou falar que isso é 70% da prova, tá? Intensidade. Carga versus giro. Aliás, é carga e giro. Beleza? Exato. Exato, Helder. Giro é a rotação que você gira o seu pedal. E aí, vamos lá. Não estou coisando aqui ainda? Não. Vamos voltar a compartilhar a tela. Então, ó, aqui a gente não precisa falar muito, não. Então, carga está relacionada... Exatamente, Helder. A carga ela está diretamente relacionada com o giro. Por quê? Porque se eu tenho muita carga, eu não vou conseguir botar muito giro. Se eu quero um nível de esforço muito forte, eu vou ter que chegar sempre no limite da carga e do giro.
essa relação. Tem que estabelecer essa relação. E aí a gente tem parâmetros. Quais são os parâmetros? Vamos lá. Menor giro, 60 RPM. Tá enxergando aqui, ó? 60 RPM. Isso na prática, pô, é uma pena a gente não ter prática, cara. Isso na prática a gente ia ver, tem um aplicativo gratuito no celular que mostra isso pra gente, né? Enquanto isso, meu super cachorro tá aqui brigando com todo mundo. Minha filha ganhou um chihuahua, cara. Tá achando que é o rei da casa. Eu tenho 2 boxers de 50 quilos e quem manda é o chihuahua de 1,5 kg. Bom, vamos lá. Menor giro, 60. Tá? E 60 RPM não é devagar. Tá? Muita gente, mas muita gente, pedala em aula de spinning com um giro menor que isso. Tá errado. Tá? O menor é 60. E o maior é 110, o que não é muito rápido. Quando vocês virem nessas aulas que o professor pedala como se não houvesse amanhã, desesperadamente, aí volta lá no preceito 1 da aula, do objetivo da atividade. Simular o ciclismo de rua. Você já viu algum ciclista no planeta pedalando desesperadamente como se não houvesse amanhã? Provavelmente não, né? Então, na aula de ciclismo, no treino de ciclismo indoor também não. Então, o mínimo 60, o máximo 110. Como é que eu vou fazer essa relação funcionar? Com a carga. Então, se eu vou trabalhar no plano, eu dentro desse giro de 80 a 110, eu vou colocar uma carga que me dê a percepção de esforço subjetiva que eu estou propondo. Então, entre 80 e 110, eu escolhi um giro de 90. Tá? Você está girando ali e é importante você dar essa noção para o teu cliente. Tá vendo que a gente está abrindo um horizonte aí diferente do que só pedala em pé, pedala sentado, posição 2 e 3, vai, uhu. Pois é, né? Não é isso. A aula de ciclismo indoor definitivamente não é isso. Então, a atividade, ela vai te dar essa, como é que eu posso dizer? Não é uma brecha, né? Mas esse planejamento, né? Não me fugiu a palavra aqui. Mas você vai trabalhar num X de rotação com um Y compatível de carga, para chegar num Z de percepção subjetiva de esforço. Então, menor 60, maior 110. É importante vocês saberem isso também. Tá? E aí, alguém tinha me perguntado, alguém tinha falado aí sobre a percepção subjetiva de esforço, a intensidade. Né? A percepção subjetiva de esforço, ela é o resultado. Se eu não tenho, tá? Se eu não tenho a frequência cardíaca, né, o frequencímetro, como um parâmetro, né? Se estou impossibilitado, não tem na academia, enfim. A percepção subjetiva de esforço, ela é o melhor e talvez único meio de eu conseguir prescrever uma atividade com uma dose razoável de segurança. Então, eu vou lá. Vocês já tinham visto isso aqui? Todo mundo conhece isso aqui? Tem alguém que nunca viu a escala de Borg? Ou estou falando novidade? Não, né? Voltando aí, se alguém nunca viu a escala de Borg, fala, sério, Paola? Nunca viu a escala de Borg? Que isso, gente? Vamos lá. Deixa eu responder o Helder. Tecnicamente, eu posso aumentar a carga até um nível que não comprometa o meu giro. Qual é a minha proposta? Giro. Então, vou trabalhar com giro Y, que vai me levar num esforço forte. Como é que eu vou chegar nesse esforço forte nesse giro? Ajustando a carga, tá?
E quando a gente fala em ajustar a carga, cada carga é individual. Então não tem essa de 2 giros para a direita, meio giro, 1/4 de giro, esquece isso. Isso não existe, tá? Porque é individual. É exatamente a mesma coisa de você falar numa sala de musculação para a senhorinha, para a crossfiteira, para o fortão, para todo mundo aumentar 5 quilos. Né? Não tem qualquer embasamento. Então, cada pessoa vai aumentar a sua carga de acordo com a sua necessidade e o seu condicionamento. Então, eu quero... Onde eu vou escolher primeiro? O giro e a intensidade. O giro, para eu chegar nessa intensidade, ele é feito com a carga. Então, eu estou lá, 90 RPM, quero um esforço moderado a forte 7. A minha carga vai ser uma carga moderada para eu ter um esforço moderado. Para quem mais é novidade aqui, a escala de Borg. Eu dar uma bronca nos outros professores, cara, que isso aqui é tipo o primeiro período. Vocês nunca viram isso aqui? Em lugar nenhum? Tô assustado agora, hein? Caraca. Isso aqui é meio que, tipo, básico, assim. Mas vamos lá. A escala subjetiva de esforço, a escala de Borg, quem não conhece isso, gente, vocês têm que estudar isso para ontem. Tá? Isso aqui é a base para qualquer prescrição de qualquer atividade física em qualquer nível, em qualquer lugar do planeta. Isso é mais básico que MC. Se não saber isso aqui, cara, fiquei preocupado, mas vamos lá. A escala subjetiva de esforço, a escala de Borg, ela é composta, né? Você tem várias configurações, de 0 a 10, de 0 a 12, de meio a 11. Por que aqui, essa aqui, tem de meio a 11? Porque aqui são os extremos, né? Onde você não vai trabalhar. Né? 11 máximo, bonequinho morto, onde você não vai conseguir. Isso aqui é o máximo. O esforço máximo, a gente faz, eu quero você no seu máximo. O esforço máximo é não conseguir. Uma repetição máxima. O cara só consegue fazer uma. Tá? Então, é isso. Esforço máximo é o cara não conseguir. A gente nunca trabalha isso no ciclismo indoor. Então, eu tenho aqui, né, uma escala que vai do muito fraco ao extremamente forte, e eu vou trabalhar essa percepção com os caras. Né? E a carinha, ela me ajuda muito. Fraco, muito fraco. Estou felizinho, ok, moderado, forte. O que quer dizer isso aqui? Eu já começo a sentir a minha frequência cardíaca. Né? A pessoa começa a sentir aquela sensação de taquicardia. Então, do 5 para o 10, é extremamente, até o 10, extremamente forte. Tá? É importantíssimo a gente colocar esse parâmetro para qualquer atividade aeróbica. Qualquer. Tá? Qualquer uma. Inclusive, vai, Felipe, eu vou dar aula para criança. Inclusive para treino para criança. Tá? A gente precisa trabalhar com isso aqui. Bom, vamos lá. Não vou falar de percepção de esforço. Duração da aula. A aula ela vai ter, e aí a gente falou isso também na ginástica localizada, tá? Duração da aula, 45 minutos, pode ser 30, não pode ser mais de 45 minutos. Por quê? Porque a atividade, o ciclismo indoor, ela é uma atividade predominantemente aeróbica, tá? De alta intensidade. Então, a interdependência volume-intensidade, quanto maior o meu volume, menor a minha intensidade. Então, eu preciso trabalhar com a intensidade alta. Então, eu tenho, no máximo, 45 minutos de aula. Desses 45, 5 a 10 de aquecimento, 3 a 5 de volta calma e 25 a 35 aplicando o treino. O treino podem ser esses montões aqui que eu não vou explicar, tá? Contínuo de baixa, contínuo de alta, intervalado intensivo, extensivo, anaeróbio e um monte de outros. Isso a gente vai explicar na semana que vem, para não ficar muito pesado para vocês. Então, o que eu quero que vocês façam? Leiam isso aqui, tá? E leiam os métodos de treino que a gente já viu. Isso aqui nem precisa, tá?
Isso aqui não precisa, que não vai cair. É bom para vocês saberem. Vou falar um pouquinho disso aqui para vocês entenderem. Quando a gente for falar de estímulo, ó, frequência cardíaca e estímulo. É bom, vou falar agora que tá fresco ainda na cabeça. Deixa eu dar Vamos lá. Isso aqui é uma estrutura de um treino, tá? Que eu fiz, tá? E isso aqui é a minha resposta cardíaca. Isso aqui foi um treino que eu fiz, tá? No passado, salvei, né? Com o meu frequencímetro. E aí vocês vão ver a resposta do estímulo, aqui, ó. Aqui é o estímulo, a resposta cardíaca aos estímulos. Então eu tenho, ó, 10 minutos, treino de 1h30, tá? Esse é um treino de ciclismo. Treino de 1h30 com 10 minutos de aquecimento. Então aqui, ó, são os 10 minutos de aquecimento. Pô. Aí depois eu tenho 4 minutos, desculpa, 4 séries de 5 minutos. Isso aqui eu não vou explicar para vocês, senão vou mexer muito na cabeça de vocês. Isso aqui é com que se trabalha hoje, tá? Quando eu falei, existem bikes eletromagnéticas. Tá? A bike eletromagnética, ela trabalha com ajuste de carga diferente, tá? Em cima da potência, enfim. É muito mais personalizado do que simplesmente você ajustar a carga. Mas isso é um outro papo. E aí, esse volume, né, de 210 watts, que você vê a corzinha aqui, ó, lembra lá da escala de Borg? É a mesma coisa. Então, zona coral, um esforço forte, né? Então, são 4 séries de 5 minutos. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 5 minutos. Tá vendo o tempo aqui? E a minha frequência subindo. Então, 4 séries de 5 minutos. Tá bonitinho aqui, ó. O intervalo entre elas. Depois eu tenho 5 minutos de recuperação. Ó, zona cinza, 5 minutos de recuperação. É isso aqui, ó. 5 minutos de recuperação. E aí eu tenho 4 estímulos de 1 minuto. E aí zona vermelha. Já é mais forte. 4 estímulos de 1 minuto. Olha os 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Beleza? Percebeu? 4 estímulos de 1 minuto. 1, 2, 3, 4. 7 minutos de recuperação. 7 minutos de recuperação. Aqui, ó. E depois, 10 de 15 segundos. 10 de 15 segundos. Tá aqui. Tá bem pequenininho no celular, então vocês não vão ver, mas vocês conseguem enxergar o pico aqui, depois vocês pegarem no computador, na apostila, vocês vão ver os picos aqui de frequência cardíaca. Então, isso aqui é um desenho de tudo aquilo que a gente falou, tá? Da relação de volume, intensidade, da relação de carga, da relação que a gente vai ver na aula que vem, do método de treino escolhido. Então, isso tudo aqui é o reflexo real, isso aqui é a vida real. Tá? A gente trabalha, a gente monta o treino para ter esse resultado aqui. Isso aqui é o coração desenhando o seu treino, que é exatamente o que você tem que fazer. É propor esse nível de condicionamento, esse nível de resposta cardíaca para o treino que você propôs. Beleza? Tranquilo até aí? Não. Helder, a gente entendeu já, quando a gente falou de treinamento funcional, o que é importante, o que é o fator principal para considerar o HIIT. Alta intensidade. Se eu tenho alta intensidade, o que o meu volume tem que ser? Baixo. Eu estou com um treino ali de 1h40. É impossível eu fazer um treino de treinamento intervalado de alta intensidade em 1h40. Tá? O HIIT, ele é curto. Ele tem no máximo 30 minutos de duração. No máximo. O treino todo tem 30 minutos. Tá? Sueli, guarda essa pergunta para a semana que vem. Tá? O intervalo ele aumenta porque existe uma relação entre
estímulo e recuperação, que vai definir o treinamento intervalado intensivo, extensivo, aeróbio, anaeróbio, contínuo, ele vai fazer essa relação aí, tá? Semana que vem a gente vai falar disso e eu vou dar uma pincelada no que vai rolar na prova, principalmente na parte do Pilates, tá? Porque aí é relativamente fácil. Eu vou dar uma pincelada do Pilates para, ó, vocês têm que estudar aqui assado, para vocês não chegarem lá muito perdidos.